Fala galera, beleza? Eu sou o professor Newton Mello de Biologia e estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco mais sobre essa ciência da vida e dessa vez falando sobre os lipídios, que são componentes químicos orgânicos da célula, substâncias muito importantes para o nosso organismo. Porém, em excesso, esses lipídios podem causar uma série de problemas como obesidade, diabetes mellitus, infartos, acidentes vasculares cerebrais, câncer e redução da expectativa de vida. Portanto, os lipídios são substâncias que vão fazer parte da nossa vida, mas que vocês têm que conhecer um pouco mais sobre as funções dessas substâncias em nosso organismo. Fique ligado na nossa aula de hoje. Bem, vamos começar falando um pouco sobre as fontes. Que alimentos, professor, eu posso encontrar esses lipídios? Vamos encontrar lipídio nos óleos e nas gorduras, seja ela de animal ou de vegetal, nos ovos, leite e carne. Veja que eles são mais abundantes nos alimentos de origem animal, enquanto que os carboidratos predominam nos alimentos de origem vegetal. Mas quais as funções que os lipídios podem apresentar em nosso organismo? Os lipídios, eles têm a função energética. Eles também são calóricos, assim como carboidratos, até mais calóricos do que os carboidratos. Porém, nossa célula não tem como primeira opção os lipídios. A primeira opção são os carboidratos. É apenas na ausência do carboidrato que nossas células vão usar os lipídios. Portanto, são usados mais como uma reserva energética. Para aqueles animais que passam longos períodos sem se alimentar, ter uma reserva de lipídios é fundamental para a sua sobrevivência. É o caso dos animais que hibernam, como ursos, marmotas e outros animais das regiões mais frias do planeta. Uma outra função muito importante é a função estrutural. Os lipídios são componentes das membranas celulares. Vários são os lipídios que estão formando a membrana das nossas células, como os fosfolipídios, os colesterol e até mesmo os glicolipídios, como nós veremos posteriormente. Absorção de vitaminas lipossolúveis. Professor, o que são vitaminas lipossolúveis? São vitaminas que se dissolvem em lipídios, em gordura. São elas a vitamina K, E, D e A. O macete é queda. Essas são as 4 vitaminas lipossolúveis, que só são absorvidas pelo nosso intestino na presença dos lipídios. Função hormonal. Os hormônios sexuais, por exemplo, são de natureza lipídica, testosterona, estrógeno, progesterona. Como você sabe, os lipídios não se misturam com a água por serem substâncias apolares. Portanto, lipídios e água não se misturam. E esses lipídios na superfície dos seres vivos funcionam como uma substância impermeabilizante, ou seja, não deixa a água passar. Isso é muito interessante, por exemplo, para as plantas das regiões mais secas do planeta, que possuem na superfície da sua folha uma camada de cera. E essa folha, com essa camada de cera, fica mais impermeável à água, evitando a perda excessiva de água através das folhas. Uma outra função importante dos lipídios é funcionar como isolante térmico, evitando mudanças bruscas de temperatura. É só você observar nos animais que vivem nas regiões mais frias, é a gordura que permite que esses animais suportem baixas temperaturas. E também funcionam como isolante elétrico. Nossos neurônios, que conduzem o impulso nervoso através de alterações na carga elétrica da membrana, os lipídios funcionam como esse isolante elétrico, evitando o curto-circuito entre os neurônios quando esses estão em plena atividade. Mas de que é formado um lipídio? De que eles são formados? Quimicamente, todo lipídio ele é formado por um álcool. Professor, o que é um álcool? É um componente orgânico que tem como grupamento funcional a hidroxila, ou seja, um hidrogênio unido a um oxigênio. Quando essa hidroxila está ligada a um carbono saturado, aquele carbono que só tem ligações simples, ali você vai ter um álcool. Todo lipídio tem essa hidroxila ligada a um carbono saturado, que só tem ligações simples. Portanto, todo lipídio ele é formado de um álcool. Mas alguns lipídios apresentam esse álcool ligado a um ácido chamado ácido graxo. E dessa união eu tenho um éster. Então, eu posso dizer que os lipídios
eles então se dividem em lipídios com ácido graxo e lipídios sem ácido graxo. Aquele lipídio que não tem ácido graxo, ele é formado apenas de álcool. Aquele lipídio que, além de álcool, tem ácido graxo, ele é considerado, então, um éster. Veremos aqui um pouco mais sobre esses componentes. Os lipídios, inicialmente, com ácido graxo, são eles os triglicerídeos, os cerídeos e os fosfolipídios. Lembre-se, eles são formados pela união entre um álcool e um ácido. Tipos, então, desses lipídios. Triglicerídeos, ou acilgliceróis, são os lipídios mais comuns da nossa dieta. Todo dia nós ingerimos esses triglicerídeos. São os óleos e as gorduras, seja gordura saturada, insaturada ou gordura trans. O álcool desses triglicerídeos é o glicerol, um álcool que tem 3 hidroxilas, como nós veremos já já. Professor, mas o que é esse negócio, hein, de gordura saturada, insaturada e trans, que eu sempre vejo nas embalagens dos alimentos que eu compro lá no supermercado? Entenda o que seria. Gordura saturada é uma gordura de origem animal, mas que também você encontra no coco e no óleo de palma. Então, quando você come carne, leite, ovos, manteiga, você está comendo uma gordura saturada. Gordura insaturada, ela é principalmente de origem vegetal, mas que também encontro nos peixes. E a gordura trans é a gordura industrializada. Na verdade, a gordura trans era uma gordura vegetal que em laboratório adiciona-se hidrogênio e aí essa gordura vegetal, normalmente na forma de óleo, fica solidificada. Essa é a gordura trans, muito usada para a fabricação de biscoitos, por exemplo. Portanto, ela é industrializada. Ela é, dos 3 tipos, a mais prejudicial para o nosso organismo, para a nossa saúde. A gordura trans, ela aumenta a taxa de colesterol, do mau colesterol no nosso organismo, aumentando o risco de problema cardiovascular. Depois vem a gordura saturada. E aquela gordura que traz menos problema para o nosso organismo é a gordura insaturada. Os cerídeos são as ceras. Na cera, o álcool que eu encontro não é mais o glicerol, é um outro tipo de álcool. Mas veja quimicamente como seriam esses lipídios. Você vê na imagem o glicerol. É um álcool que tem 3 carbonos e cada carbono ligado a uma hidroxila. Olha, de vermelho, esse OH é a hidroxila, hidrogênio, oxigênio. E isso caracteriza o álcool. Então vejam, esse glicerol ele pode se juntar com ácido graxo, formando os triglicerídeos. Por que triglicerídeos? Porque esse glicerol pode se juntar a 3 ácidos graxos. O ácido graxo é esse ácido aí que tem, na verdade, essa substância que você vê, que tem bem na ponta um carbono ligado a um oxigênio e a hidroxila. Nós chamamos esse grupamento funcional de carboxila. Mas o mais importante, ele tem uma longa cadeia de carbono. Veja, quando o ácido graxo tem uma longa cadeia de carbono, mas as ligações entre os carbonos são ligações simples, eu digo que ele é um ácido graxo saturado. Esse ácido graxo saturado, normalmente em temperatura ambiente, ele está no estado sólido, são gorduras sólidas. Já o ácido graxo, que tem uma ligação dupla, você vê no meio desse ácido graxo, que está embaixo, uma ligação dupla entre os carbonos? Pois é, esse ácido graxo ele é insaturado. Os ácidos graxos insaturados normalmente estão em temperatura ambiente no estado líquido. Normalmente os óleos vegetais estão no estado líquido e as gorduras animais estão no estado sólido. A gordura trans é uma gordura insaturada, onde você adiciona hidrogênio e essa gordura insaturada transforma-se em saturada. Por isso, gordura trans. Ora, mas aqui você vê na imagem um triglicerídeo. Veja o glicerol, que é o álcool, unido então a 3 ácidos graxos. Por isso, triglicerídeo, porque tem 3 ácidos graxos. Como todas as ligações são simples, é um triglicerídeo saturado. Com certeza, esse triglicerídeo é uma gordura. Se tivesse ligações insaturadas, seria então um óleo. Vamos ver aqui melhor? Aqui você vê uma gordura, um triglicerídeo saturado e embaixo 2 insaturados, o monoinsaturado e o poliinsaturado. Beleza? Esses são os tipos de triglicerídeos que nós vamos encontrar.
A gordura, que é um bom isolante térmico, como nós falamos no começo da aula, muito interessante para resistência de baixa temperatura. A cera e as gorduras também têm essa função impermeabilizante, de não deixar passar água, né, justamente por essas superfícies onde elas se concentram. Agora, um outro tipo de lipídio com ácido graxo é o fosfolipídio. Os fosfolipídios são lipídios que têm um glicerol unido a dois ácidos graxos, como você pode ver na imagem, mas também o terceiro carbono desse glicerol está unido a um fosfato, daí o nome fosfolipídio. Esse lado aí onde tem o fosfato, que tem essa bola vermelha, é polar, ou seja, tem afinidade pela água. O outro lado, onde estão os ácidos graxos que você vê aí, duas cadeias, uma saturada, outra insaturada, ela é apolar. Ou seja, o fosfolipídio, de um lado, pode entrar em contato com a água, tem afinidade pela água, mas o outro lado não, tem aversão à água. E eles estão aí formando a membrana plasmática das nossas células. Toda célula ela é formada por fosfolipídios. E, finalmente, o último tipo de lipídio com ácido graxo são os glicolipídios. Os glicolipídios, que são lipídios muito importantes, porque também formam a membrana plasmática das nossas células, principalmente dos neurônios, principalmente do tecido nervoso, isolando eletricamente este neurônio. Agora vamos para aqueles lipídios que não têm ácido graxo, só tem álcool. Nós temos aí os esteroides. É um grupo de lipídios que tem um álcool de cadeia fechada. Entre esses esteroides, o mais importante e conhecido é o famoso colesterol. Professor, colesterol é coisa ruim para a gente? Não. O colesterol é importante, forma a membrana das nossas células. É dele que vem nossos hormônios sexuais. Já pensou? Sem colesterol você não teria entrado na tua puberdade? Forma os sais biliares, importante, né, para formar a bile, um líquido que participa da tua digestão, e é do colesterol que vem o ergosterol, a provitamina D que é muito importante para a tua imunidade. Então tudo isso vem do colesterol. O colesterol é bom para o nosso organismo. O problema é o excesso de colesterol e o tipo de colesterol que você tem no teu corpo. O colesterol é naturalmente produzido pelo teu fígado. Ninguém precisa ingerir alimentos ricos em colesterol. E eles só existem, né? O colesterol só existe nos alimentos de origem animal. Não existe colesterol nos alimentos de origem vegetal, já que ele forma apenas a membrana dos animais. E há três tipos de colesterol. Embora ele seja fabricado pelo teu fígado, ele também pode vir dos alimentos que você ingere. Aí eu tenho o HDL, que é o bom colesterol. Por que bom? Porque ele não se adere à parede das tuas artérias, não forma os famosos ateromas, que são placas de gordura dentro da artéria que obstrui a passagem do sangue. E aí tem o LDL e o VLDL. LDL e VLDL são colesterol que têm baixa densidade. Então, no sangue, eles vão se acumulando na parede das artérias. O que acontece é que o colesterol não circula sozinho no nosso sangue. Ele está sempre associado a proteínas. Portanto, ele acaba sendo uma lipoproteína. Se essa lipoproteína for de alta densidade, high density, é o HDL, é o bom colesterol, e essa alta densidade não deixa de aderir à parede das tuas artérias. Mas se tiver baixa ou baixíssima densidade, ele vai ser o LDL ou VLDL, que se adere na parede das artérias, entupindo essas artérias. O ergosterol é a provitamina D, uma vitamina muito importante para a nossa imunidade e para o cálcio também, como nós veremos posteriormente. E, finalmente, o último esteroide são os hormônios sexuais, que derivam do colesterol também. E aí nós temos a testosterona, que é o hormônio masculino, estrógeno e progesterona, que são os hormônios femininos. E o último grupo aí de lipídios, na verdade, são os lipídios do tipo carotenoide. Nessa imagem você vê a membrana plasmática de uma célula animal, e esses pontos brancos são justamente o colesterol, as moléculas de colesterol. Os carotenoides representam um grupo de lipídios que não tem ácido graxo, que são muito importantes para a visão. Os carotenoides, eles estão presentes nos alimentos de origem vegetal, que tem essa cor que você está vendo aí, a cor alaranjada, avermelhada ou amarelada. Portanto, a cenoura, a abóbora, o tomate, né? O abricó, essa fruta que tem essa cor
laranja, são todos alimentos ricos em carotenoide. Esse carotenoide entra no teu corpo e se transforma em vitamina A, que é muito importante para a visão. Então, o carotenoide, que é a provitamina A, entrando no teu corpo, se transforma em vitamina A, muito importante para a tua visão, né? É uma das vitaminas também que retardam o envelhecimento e aumenta a expectativa de vida, evitando o câncer. Bem, aqui nós vamos observar a aterosclerose, que é uma doença causada pelo entupimento das nossas artérias quando há um excesso de triglicerídeo e colesterol. Quando o triglicerídeo está acima do normal, ou seja, acima de 150, e o colesterol também está acima do normal, acima de 200, esses lipídios formam placa na parede das artérias, chamados de ateromas, que vão endurecer as artérias e, um belo dia, vão entupir as artérias do paciente, causando um infarto, onde o mais infarto prejudicial é o infarto do miocárdio, do músculo cardíaco, o que pode ser fatal para o organismo. Agora vamos finalizar falando de alguns problemas de falta e excesso de lipídio. A anorexia é uma doença psicológica onde a pessoa extremamente magra, ela se vê gorda, ela se olha no espelho e acha que ela está acima do peso. Mas veja, na verdade ela está magra, mas quando ela se olha no espelho ela se acha gorda. Então ela continua na sua dieta sem se alimentar. Isso vai causar uma desnutrição profunda, podendo até levar à morte. O contrário da anorexia, que é quando a pessoa se nega a se alimentar, é a obesidade, onde a pessoa já se alimenta demais. A obesidade que reduz até 15 anos nossa expectativa de vida, porque aumenta o risco de várias doenças como cardiovasculares, diabetes, né, e câncer. Portanto, devemos evitar o consumo excessivo de alimentos, principalmente os calóricos. Mas, professor, como é que eu vou saber se eu estou abaixo do peso, acima do peso ou em peso normal? Calcule o índice de massa corporal, onde você pega o teu peso em quilogramas e divide pelo quadrado da tua altura. Essa altura tem que ser em metros. Por exemplo, se uma pessoa pesa 68 quilos e tem 1,78 de altura, como você vai fazer? Você vai pegar 68, que é o peso, e dividir pelo quadrado da altura. Então você pega 1,78 vezes 1,78 e aí você vai pegar 68 e dividir pelo quadrado da altura. Nessa continha vai dar o IMC, que foi no caso 21,5. O IMC tem uma tabela que você serve de referência para você, ok? Abaixo de 18,5 você está abaixo do peso. Entre 18,5 até 24,9 o teu peso está normal. Acima de 24,9, ou seja, de 25 a 29, você está acima do peso. E acima de 30 você já está com obesidade. É assim que você vê se você está abaixo do peso, acima do peso ou o peso está normal. É através do IMC. Para isso você tem que ter uma boa alimentação, evitar alimentos industrializados, ricos em calorias e dar preferência a alimentos naturais, frutas, verduras e legumes. Dessa forma você vai garantir o teu IMC dentro da normalidade. Beleza? Foi um prazer estar com vocês. Fique ligado na nossa próxima aula e um abraço.